Olá, professor Elielton. Hoje vamos falar sobre o e-social. Nesse vídeo vamos falar sobre os 7 erros mais comuns que podem acontecer na escrituração dessa nova obrigação acessória. Vamos então ao nosso vídeo. Vemos aqui o significado do e-social, que é o sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Essa obrigação acessória está trazendo muita dificuldade para as empresas na sua implantação. Então, vamos ver alguns erros que você pode cometer ao escriturar essa nova declaração. Aqui nós temos os 7 erros comuns no e-social. Eu coloquei apenas 7, mas poderiam ser 77 ou até mesmo 777. Sabe-se lá se não temos mais do que isso. Vamos ao primeiro. O primeiro erro aqui é achar que imputar dados será o suficiente para atender o e-social. E o que é imputar dados? Vejo em todos os treinamentos que faço que algumas empresas começam o treinamento do e-social dizendo que os dados cadastrais do empregado estão todos atualizados. Então eu te pergunto, os dados cadastrais dos seus colaboradores da sua empresa estão atualizados? Será que o endereço residencial de todos os seus colaboradores, esse endereço, ele está atualizado? Vou mais além, vou te fazer uma provocação. Olha só essa pergunta que tem no manual do e-social. Você já sabe quais dos seus colaboradores possuem empréstimo consignado? Pois é, a empresa é obrigada a passar essa informação dentro do cadastro de cada um dos seus empregados. Se você não pegou essa informação ainda, sinto muito informar, mas você vai apresentar o e-social então com omissão de informação. Lembrando que, infelizmente, omissão de informações no e-social, assim como no SPED como um todo, é motivo de multa perante a Receita Federal. Falando em multa, a reforma trabalhista trouxe uma multa para aqueles que não mantêm o cadastro dos empregados atualizado. Qual é a multa? Essa é a multa. Veja só. Artigo 47A. A multa é de R$ 600 por falta de informação dos dados do empregado. Ou seja, você tem que manter atualizados os dados do seu empregado. Vamos ao próximo erro. Fechamento de folha de pagamento antes do último dia do mês. Isso decorre de algumas situações na empresa que lançam horas extras do dia 21 do mês anterior até o dia 20 desse mês, para facilitar o fechamento do ponto. O fato é que nunca houve autorização para esse tipo de fechamento. E o que eu ouço muito nos treinamentos é que, Elielton, eu já passei por várias fiscalizações, vários fiscais já verificaram essa situação na minha empresa e nunca tive problema. Cuidado! O e-social pode expor a sua empresa para uma situação em que antes os fiscais talvez não tenham atentado para isso. Vamos então ao terceiro erro. Contratar e depois providenciar a documentação. Isso é caso comum no Brasil, principalmente para as pequenas empresas, só que essa prática não será mais possível com o e-social por conta da data que você faz a escrituração e o envio dos arquivos relacionados ao e-social. Por exemplo, o arquivo de admissão, que é o evento S2200. Ao transmitir, ficará registrada ali a data em que você fez o registro do empregado. Ora, se você fizer esse registro retroativo, estará sujeito a uma penalidade pelo Ministério do Trabalho. E vou mais adiante. De quanto será essa multa? A reforma trabalhista trouxe em seu artigo 47 que a multa por falta de registro de empregado, ou melhor, por manter empregado não registrado, é de R$ 3.000 por empregado. Vou mais além. Conheço um juiz do trabalho que disse que a multa não é de 3.000, e sim de 50 vezes o valor do salário do trabalhador. Essa multa está prevista, inclusive, na própria reforma trabalhista, quando, a partir do artigo 223, fala do dano extrapatrimonial. Quarto erro, contratar autônomo e não incluir na folha de pagamento. Você inclui o autônomo na sua folha de pagamento atualmente? Pois saiba que deveria. No e-social, o autônomo ele deverá ser cadastrado no evento S1200, que é a folha de pagamento, com os dados inerentes àquela pessoa. E eu te pergunto, você alguma vez na vida já pegou a data de nascimento do autônomo? Pois será preciso, além da data de nascimento, o CPF e o NIS, que é o NIT, o PIS ou o PASEP. Na verdade, antes de contratar esse autônomo,
é necessário que você faça a consulta da qualificação cadastral. E se esse autônomo não tiver nenhum problema cadastral, aí em relação ao CPF, ao PIS, PASEP, ou NIT, enfim, você simplesmente deixa-o prestar o serviço. Mas, se ele tiver algum problema de cadastro, o ideal é que você, aliás, o correto é que você mande-o para retificar primeira situação de pendência para que depois você possa liberar o serviço e aí sim efetuar a retenção e lançamento dentro do e-social. Uma outra situação, contratar um autônomo vai muito mais do que um simples recibo, conhecido RPA. No seu sistema de folha de pagamento, onde você lança o seu autônomo, você pode cadastrar quantos tipos de autônomo? Saiba que no e-social nós temos 3 tipos diferentes de autônomos. Quinto erro, não atender aos programas de saúde e riscos do trabalho. Entre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que hoje são 36, temos a NR7, PCMSO e NR9, obrigatórias para todos os empregadores, sem contar as outras inúmeras que nós temos, como a NR6, que trata do equipamento de proteção individual, temos também a NR15, que fala das atividades e áreas insalubres da empresa, enfim. Todas as normas regulamentadoras que se aplicam à sua empresa devem estar com o seu plano atualizado, inclusive o LTCAT, que deve passar por uma revisão, portanto, é necessário que a empresa contrate um profissional da área de segurança e saúde do trabalho. Sexto erro, falta de controle para atender os requisitos da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Vou fazer o seguinte, vou pegar apenas 2 itens da atual reforma trabalhista e vou questionar você se você tem atendido essas 2 situações. A primeira situação é o que estava previsto no artigo 911-A, e veja o que diz aqui. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. Esse artigo 911-A foi implementado na reforma trabalhista com base na medida provisória 808 de 2017. Fato é que essa medida provisória, agora no dia 23 de abril de 2018, ela caiu, ela perdeu a validade. Portanto, esse artigo 911-A, ele também perde a validade a partir do dia 24 de abril de 2018. Mas eu te pergunto, nos meses de novembro até o mês de abril, o pagamento que você efetuou da Previdência Social e recolhimento do FGTS dos seus colaboradores, você forneceu a esses colaboradores uma cópia desse recolhimento? Fica a dica. O governo federal vai editar um decreto, se é que a esse momento não já editou, trazendo novidades a respeito da reforma trabalhista. Vamos à segunda situação. Artigo 477, parágrafo 6º. O que é que diz esse artigo 477, parágrafo 6º? Ora, todo mundo já sabe que o pagamento das verbas trabalhistas agora pode ser feito em até 10 dias após o término do contrato do trabalhador. Porém, esqueceram de falar da primeira parte do artigo 477, parágrafo 6º, que diz o seguinte: a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados em até 10 dias contados a partir do término do contrato. O pagamento, as empresas estão cumprindo até 10 dias. Mas eu te pergunto, que documentos são esses que trata aqui que comprove a comunicação da extinção do contrato aos órgãos competentes? Que documento é que você comprova ao Ministério do Trabalho que aquele empregado que foi desligado, seja por qualquer motivo, você comunicou o desligamento a esse Ministério do Trabalho? Um dos documentos eu poderia dizer que é o CAGED. Então fica a pergunta: você deu uma cópia do CAGED aos empregados que foram desligados da sua empresa do mês de novembro para cá? E lembre-se, o artigo 477, parágrafo 6º, ele não perde a vigência em virtude da queda da medida provisória 808, pois esse artigo 477, parágrafo 6º, foi alterado pelo texto da Lei 13.467 de 2017, conhecido como Reforma Trabalhista. Portanto, mesmo com a queda da medida provisória, essa obrigatoriedade do parágrafo 6º continua. Para muitos, uma pergunta não quer calar. A multa está prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo 477, que é o equivalente a um salário do empregado. Essa multa
será dada ao empregado. Então imagina o que pode acontecer no futuro com os empregados que vierem a saber dessa situação. Por último, o sétimo erro e talvez o pior de todos: achar que o e-social não vai ser implantado. Esse é um erro crucial. O e-social já está em vigor desde janeiro de 2018, claro, para as empresas do primeiro grupo, aquelas que tiveram em 2016 uma receita superior a 78 milhões, e agora no mês de julho de 2018 entrarão as empresas do segundo grupo, aquelas que tiveram faturamento igual ou inferior a 78 milhões no ano de 2016. Entidade pública ficou para 2019. Acabo por aqui, agradeço a sua visualização do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que você possa ser informado sempre que eu postar um novo vídeo. Esses são os meus contatos. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo e-mail ou pelas redes sociais. Basta que você faça contato. Terei o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.